Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as formas de contagem do tempo. Esta é uma aula para a semana 2 do PET 2 do sexto ano. Preste bastante atenção a informações valiosas para você realizar as atividades desta semana. O que seria basicamente o tempo? Nós vamos refletir um pouco sobre ele, sobre como nós percebemos esse tempo e sobre como nós o mensuramos. O tempo, para o historiador Mark Bloch, é o plasma que envolve os fenômenos como lugar de sua inteligibilidade. Traduzindo, nós vamos usar a definição do dicionário de Oxford aí, que basicamente é o que o Mark Bloch queria dizer, só que de uma forma mais popular. É a duração relativa das coisas em que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. O período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, dentro desse plasma que nós estamos verificando os acontecimentos dentro aí da história. Ok? Nós podemos perceber o tempo de formas diferentes. Existe o tempo da natureza em que nós perceberíamos esse tempo, em que nós podemos perceber não como uma forma de medir, de mensurar. Ele não é mensurável, ou seja, você não pode medir o tempo da natureza. Mas você pode verificar, por exemplo, um crescimento de uma planta. Você pode verificar o seu próprio envelhecimento, o seu próprio crescimento com o tempo. Então, é muito interessante nós observarmos o tempo da natureza enquanto aquilo que nós observamos no nosso dia a dia. Então, não é mensurável e você percebe pelos acontecimentos aí naturais. Então, vamos observando aí. Temos o tempo cronológico. Esse tempo cronológico, ele é basicamente produto da cultura humana. Ou seja, o ser humano produz instrumentos para mensurar o tempo. Ele produz unidades de medidas também para mensurar o tempo. Então, esse tempo cronológico ele pode ser dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, etc. Outras formas aí também de nós observarmos, de subdividirmos o tempo. Essa questão de subdivisão do tempo, dos dias, ela é muito antiga e ela está muito ligada à astronomia e até mesmo à astrologia aí de diversas sociedades que nós vamos estudar aí da antiguidade. Okay? O tempo histórico, que é o que basicamente nós estudamos na história, é o tempo das transformações sociais, ou das não transformações também. Então, das permanências, rupturas dos acontecimentos históricos. Então, basicamente, tudo que nós vamos estudar são coisas que ou continuam acontecendo, ou se romperam, ou deixaram de acontecer. Esses acontecimentos históricos, eles não são, por exemplo, não têm a mesma duração. Então, existem diversas durações para estes acontecimentos. Esta noção de duração, grave bastante ela, porque nós vamos retomar nas próximas aulas este conceito, que eu vou trazer esse conceito mais detalhado, de uma forma mais detalhada possível. Essa semana vocês não precisam compreender isso, mas basicamente, no PET complementar do segundo bimestre, eu vou trazer algo mais detalhado sobre isso. Okay? Os diferentes calendários, nós vamos observar que existem diferentes formas de você dizer em que ano você está pelo mundo. Então, olha aí. Você já se perguntou por que nós, brasileiros, estamos no mês de maio de 2021? Basicamente porque nós utilizamos o calendário gregoriano ou o calendário cristão. Esse calendário ele foi criado e ele foi pensado no século XVI pelo Papa Gregório, por isso
o nome gregoriano para a contagem dos dias, meses, anos, séculos e milênios. Então, esse calendário ele tem como referência, né, o ano 1 desse calendário é a data provável do nascimento de Cristo. Existem estudos arqueológicos e estudos aí científicos que dizem que Jesus Cristo não nasceu no ano 1, mas como é uma coisa aí, um calendário que foi posterior, né, com a ciência da época, entendeu-se que Jesus teria nascido nesse ano, nesse determinado ano 1. Mas não é exatamente isso, né, basicamente. Mas o que nós precisamos compreender, a referência do ano 1 seria o nascimento de Cristo. E então, tudo que aconteceu antes de Cristo é representado com a sigla AC. Então, preste bastante atenção, porque qualquer século, milênio, ano que aconteça antes do nascimento de Cristo é considerado antes de Cristo. Ele deve ser representado com a sigla AC. Aqueles que não são acompanhados por nenhuma sigla, está subentendido o DC, ou seja, o depois de Cristo, que significa, né, que são acontecimentos que ocorreram depois de Cristo. Então, dois fatores importantes aí. Primeiro, não existe ano, século e milênio zero. Não existe. Ou você está no ano 1 depois de Cristo, e aí o ano antes do ano 1 depois de Cristo é o ano 1 antes de Cristo. Ok? A mesma coisa, século e milênio. Outra coisa importante. Se nós olharmos os anos antes de Cristo, quanto maior o número, quanto maior o algarismo, mais distante no tempo está o acontecimento. Nós vamos observar, vamos colocar, por exemplo, algo que aconteceu, o surgimento da escrita que aconteceu basicamente aí no 5º milênio antes de Cristo, no ano 4000 antes de Cristo, 4000 e pouco, né, antes de Cristo. Se nós formos observar isto, nós perceberemos que é muito mais antigo do que o ano 1000 antes de Cristo. Entendeu? Agora, quando nós falamos depois de Cristo, nós temos quanto maior o algarismo, mais próximo, mais recente ao acontecimento. Então, um acontecimento no ano de 1789, ele é mais antigo do que o acontecimento no ano de 1945. Então, é basicamente o que nós podemos observar dentro desta divisão antes e depois de Cristo. Existem também outros calendários. Por exemplo, o calendário chinês ficou bastante célebre aí por causa do ano do boi nas redes sociais. Todo mundo postou foto com um boizinho aí. Enfim, ficou bastante célebre aí no Instagram e nas redes sociais aí. Segundo, né, o calendário chinês, nós estaríamos no ano 4719. Bastante tempo, né? Outro que nós temos aí, bastante interessante, é o calendário judaico. E ele conta o seu início a partir da saída, né, do povo hebreu do Egito, com Moisés. Então, segundo este calendário, nós estaríamos no ano 5780. Bastante importante isso. Os muçulmanos, eles, por sua vez, iniciam seus calendários com a migração de Maomé para Medina. Segundo este calendário, nós estaríamos no ano de 1441. Existem ainda muitos outros calendários. Se nós formos pesquisar aí em culturas indígenas, culturas
diversos aí dentro da América, nós temos a presença de diversos calendários aí. Por exemplo, o calendário Maia, ele foi usado naquele filme dos 2012, né? Aquele filme do fim do mundo. O fim do mundo seria dia 21/12/2012. Né? Estamos vivos depois de vários fins do mundo aí. Mas enfim. Vamos observar algumas coisas importantes sobre a representação dos anos e na verdade, dos séculos em algarismos romanos. Sempre que você colocar um acontecimento num determinado século, você vai representar com algarismos romanos. Então, é importante que você domine bem a técnica para você representá-los. Eu vou dar uma relembrada, isso é coisa que vocês aprenderam na matéria de matemática, e vocês vão aprender, provavelmente o professor de matemática vai voltar com vocês nesse conteúdo. Então, nós temos essa numeração aí. O número 1 é representado pela letra I, o número 5 pela letra V, o número 10 pela letra X, o número 50 pela letra L, o número 100 pela letra C, o número 1000 pela letra M e o número 500 pela letra D. Então, esses são os números básicos, são os algarismos básicos do sistema aí de algarismos romanos. Como que vocês vão representar, por exemplo, o número 2, o número 3 dentro dos algarismos romanos? Nós vamos falar agora, usando estas regras seguintes. Primeiro, não se repete a mesma letra 3 vezes seguidas. Então, você tem o número 3, você vai fazer 3 izinhos. O número 4 já não é mais 3 izinhos. Então, você vai para a segunda regra. Quando o número maior você vai para a terceira regra, mas vamos para a segunda regra primeiro. Quando o número maior vem antes, soma-se os valores. Então, por exemplo, você tem o século 13. Como que você vai representar? Você tem o número X, o número X. Você tem a letra X, a letra I, 3 vezes. Então, você soma X, que é 10, mais 1, mais 1, mais 1. Então, 13. Quando o número maior vem antes, faça a subtração. Então, como que é a subtração? Por exemplo, o número 4. No número 4, você tem a letra I e a letra V. Então, a letra V seria o 5. E ela é acompanhada anteriormente pela letra I, significa que é o número 4. Ok? Então, é muito simples você representar se você lembrar dessas 3 regrinhas. Ok? Então, aqui está uma pequena aula de matemática dentro da aula de história aí. Mas como descobrir em que século está determinado ano? É bastante importante, porque isso nós vamos utilizar. Muitas vezes, para evitar repetições, por exemplo, dentro de uma atividade ou dentro de um texto, nós vamos variando entre século, décadas e ano. Né? Às vezes eu cito o ano, às vezes eu cito o século, às vezes eu cito a década dentro do século. Então, existem 2 regras para nós determinarmos em que ano está um determinado século, em que século está um determinado ano. Primeiro, a primeira regra, quando nós temos aí um ano que termina com 2 zeros, com os últimos algarismos 00. Nesse caso, nós vamos apenas cortar os 2 últimos algarismos e saberemos em qual século está aquele ano. Por exemplo, aí, o ano de 1600 cortou os 2 zeros, ficou o 16.
O ano de 1600 está no século XVI, representado em algarismos romanos. Não me venham com a conta pode estar certa. Lembra disso, a conta pode estar certa. Se você não representou em algarismos romanos, ainda está incompleto, ok? Pelo menos da forma que eu considero nas minhas atividades, nas minhas avaliações. Okay? A segunda regrinha é para aqueles que não terminam em 00. Nesses, além de se cortar os dois algarismos que estão à direita, ou seja, os dois últimos algarismos, deve-se somar um ao que sobrou. Vamos para o exemplo. O ano de 1992, que é o ano que eu nasci, está em que século? Nós temos aí, cortamos o 9 e 2, que são os dois últimos algarismos, sobrou o 19. Ao 19 eu acrescento 1, que deu 20. Então, o ano de 1992 está no século 20. Ok? Essas regrinhas, elas são bastante importantes, elas são bastante interessantes, porque vai facilitar bastante a sua compreensão de determinados acontecimentos históricos, ok? Mas nós vamos entrar aí para a divisão da história. Essa é uma forma de facilitar a compreensão, né, dos acontecimentos históricos, dividindo a história em períodos. A periodização que nós usamos, mais comum aí, ela divide em 4 períodos, considerando que antes da escrita nós temos a pré-história, né? Basicamente, grande parte da experiência humana foi jogada aí na pré-história, segundo os historiadores do século XIX. Mas, enfim, esta divisão ela toma acontecimentos importantes para a Europa, né, para o Ocidente. É importante nós salientarmos que essa divisão ela não pode ser única e, dependendo do ponto de vista, não é nem a mais adequada. Ok? Mas é aquela que é mais utilizada, por isso nós precisamos compreendê-la. Então, vamos verificar o quadro a seguir aí. Nós temos, nesse quadro, o ano de 100.000 antes de Cristo, que seria o surgimento do Homo sapiens. Aí nós temos todo o período neolítico, paleolítico e neolítico. A idade dos metais está dentro disso que nós chamamos pré-história, algo que deve ser muito problematizado. Por quê? Porque só tem história aquela sociedade que tem escrito, né? Então, nós poderíamos falar as sociedades ágrafas, período paleolítico, período neolítico, da idade dos metais, enfim, mas são coisas aí da historiografia do século XIX, que consideravam apenas as fontes escritas para a existência da história. Nós sabemos já, né, com a aula anterior, que não é bem assim. Então, no ano de 4.000 a.C., não exatamente, mas aproximadamente, nós vamos ter o surgimento da escrita pelos sumérios. O primeiro sistema de escrita aí, ou pelo menos o sistema de escrita mais antigo conhecido. Isso também pode ser muito problematizado. Isso também pode, por exemplo, cair por terra em algum momento, né, dependendo do nível de descoberta. Então, nesse período aí, nós começamos a Idade Antiga. Então, 4.000 a.C. Esta Idade Antiga, ela vai passar por longos séculos, por milênios, e vai chegar até o século V depois de Cristo. Nós vamos ter aí, tem aí na imagem um presetinho aí, que é o nascimento de Cristo, que marca o ano 1. Então,
O que aconteceu de importante na Europa no século V, no ano de 476? A queda do Império Romano do Ocidente. Então, os povos bárbaros, isso nós vamos estudar este ano ainda, tomaram a cidade de Roma e derrubaram o Império Romano do Ocidente. Quando termina a Idade Antiga, nós temos a Idade Média. O que foi a Idade Média? É um período de cerca de 1000 anos, que se estenderá até o ano de 1453, no século XV, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos. E o que significa essa tomada de Constantinopla? A queda do Império Romano do Oriente. Nós vamos entender essa diferença de Império Romano do Ocidente e do Oriente ainda esse ano, mas não precisa se preocupar com isso. Quando termina a Idade Média, nós temos o início da Idade Moderna. Essa Idade Moderna, ela vai ser marcada pela chegada dos europeus no continente americano, pelas grandes navegações, por tantos outros acontecimentos aí, e ela vai se estender até 1789, ou seja, no século XVIII, em que ocorrerá a Revolução Francesa e se iniciará a Idade Contemporânea, que chegará até os nossos dias. Nós estamos falando de mundo contemporâneo, nós chamamos de mundo contemporâneo aquele mundo pós-Revolução Francesa, segundo esta divisão. Por que eu entendo que esta divisão é falha? Primeiro, por jogar basicamente grande parte da história do ser humano na pré-história, por considerar escrito. Segundo, é falho porque as características do mundo antigo, por exemplo, elas não simplesmente desaparecerão a partir do momento que o Império Romano cair, né? Para nós sairmos de um mundo bárbaro, de um mundo da queda do Império Romano, até chegarmos naquilo que nós temos de ideia do mundo medieval, ainda durará um século. Okay? Então, se nós limitarmos, né, cada período aí, vai ficar um pouco difícil, um tanto quanto difícil de você mensurar as coisas, de você falar as coisas, e às vezes nós acabamos por acreditar em coisas que são falsas, né? Por exemplo, de repente caiu o Império Romano e que começou começou a cultura medieval, começou o mundo medieval, tal qual nós o imaginamos, tal qual nós basicamente conhecemos aí. Não é isso, não é isso. Por exemplo, vamos considerar que a Revolução Francesa fez cair todas as estruturas do absolutismo, tudo aquilo da cultura moderna simplesmente desapareceu porque aconteceu a Revolução Francesa e isso aconteceu imediatamente. Não, isso não é verdade. Então, nós podemos problematizar essa divisão neste sentido. Ok? Então, vamos para as atividades, que estão bastante tranquilas, estão bastante fáceis de vocês realizarem. A primeira aí, com base no seu nascimento, escreva as seguintes informações. O ano do nascimento, em qual década você nasceu, qual século você nasceu, qual milênio você nasceu. Ok? A questão do milênio aí, eu vou definir aqui. Do ano 1 até o ano 1000, nós temos o primeiro milênio. Do ano 1001 até o ano 2000, nós temos o segundo milênio. A partir do ano 2000, nós temos o terceiro milênio. Ok? Para que você compreenda isso aí. Então, por exemplo, eu nasci no ano de 1992, na década de 1990, no século 20 e no segundo milênio. Ok? Uma pessoa que nasceu depois de 2001, ela está no século 21 e no terceiro milênio.
ok? Para que você entenda aí como é. A número 2, você vai transformar os algarismos que estão aí da forma que nós conhecemos em algarismos romanos, ok? A número 3, além do relógio e do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite outras 2 formas de contar o tempo. Então, isso você vai pesquisar, você vai procurar saber, ok? Eu não disse aqui porque é algo que você precisa pesquisar. Faz parte do aprendizado a pesquisa, viu, gente? Então, não é só você simplesmente aprender aqui, eu explicar, eu dar todas as informações para vocês e vocês copiarem, ok? A número 4, você vai completar da letra A, letra F aí. Está bastante tranquilo. Todas as informações que estão exigindo aqui estão nesse vídeo, estão nos slides. Então, se você precisar voltar, pausar para buscar alguma informação, fique à vontade. Então, faça isso para que você faça bem esta atividade. A número 5 aí, você vai identificar em qual século está o determinado acontecimento. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em abril de 1500. Então, você vai utilizar aquelas 2 regrinhas que eu ensinei para vocês para definir. Lembrando que aquele ano que aconteceu antes de Cristo, aquilo que está antes de Cristo deve ser representado com a letra antes de Cristo, o século também, ok? Outra coisa, não se deve representar, né, na verdade, devemos representar o século com algarismos romanos, relembrando isso, não deixe de representar, ok? Então, boa semana para vocês, bons estudos, Deus abençoe.